falar assim? Dá. Você é alma. Aqui na frente eu sei que dá. Você é alma. Força agora. O 57 aqui não está ouvindo direito. 57? Bom, deixa eu primeiro, antes de mais nada, agradecer o convite, que eu fico muito feliz de estar com vocês. A gente vive uma vida super corrida, uma dificuldade enorme de estar com o pessoal do partido em geral, mas essa aqui é minha casa e eu tenho muito orgulho de ser tucano, tenho orgulho de ser político também. Tenho admiração pelos meus líderes, que, na minha opinião, é o que tem de melhor no Brasil, hoje e ontem. Eu espero que amanhã também. O PSDB foi e continuará sendo uma referência para o país, né? Um partido relativamente novo que conquistou o governo precocemente e mudou a história do Brasil, mudou a história de São Paulo, mudou a história por onde passou. Hoje eu estive em Jundiaí, fiquei encantado com a cidade. E eu tenho viajado bastante no interior. As nossas cidades são muito ruins, em geral. Ontem eu estive em Ferraz de Vasconcelos, 9 horas da manhã. Uma cidade que tem carências assim, infinitas. Mas Jundiaí super bem cuidada, super arrumada e tal. O que é aquilo? Ainda que pese agora nós temos um governo do PCdoB. Foram 20 anos do PSDB lá, ou um pouco mais até. Né? Você vê que é uma cidade organizada, arrumada, bonita, limpa, né? Que cresceu de forma sustentável. E ali é um bom exemplo de governos tucanos. Né? Mas eu poderia dar outros vários, é que ali eu fui hoje. Eu quero dizer que eu conheço o Fefo desde pouco depois da fundação do PSDB, porque além de ser um pouco mais velho que ele, eu entrei no partido na sua fundação em 88, então eu tenho uma história com o partido de longa data. Eu sou um filiado militante, continuo sendo, que tinha lá um objetivo que pouco a pouco foi dando certo, muitos aqui acompanharam. E eu fico muito feliz também de ter saído da juventude do PSDB, vindo da juventude aqui hoje também, e chegar aonde eu cheguei. E eu fico, enfim, contente que ter um partido vale a pena, né? Valeu e vale a pena. As pessoas não dão o devido valor para a questão política e muito menos para a questão partidária. Eu tenho admiração por aqueles que se dedicam a isso, de forma absolutamente verdadeira. Eu não preciso fazer demagogia com o Fefo, porque eu e o Fefo nós somos quase que irmãos, brigamos, desbrigamos, brigamos de novo, desbrigamos, e assim a gente leva a nossa vida com um carinho imenso um pelo outro, uma amizade imensa, e por outros que eu tenho aqui também, que eu estou enxergando aqui, não vou citar, porque são muitos inclusive. Mas só para dizer que a minha participação nesse processo é uma participação de quem acredita nisso, né, nesse tipo de encontro, e fica feliz que tem gente do partido que fica lá em ponta de faca para fazer as coisas acontecerem. Quando o Fefo foi para o ITV, ele foi com esse compromisso. Em geral, a gente sabe, muitos dos nossos colegas querem ter o status, ou o poder, o terceiro, mas depois não realizam, e prejudicam muitas vezes aqueles que querem realizar. E o partido não se constrói com o cargo, né, ou com a função que é dada às pessoas. O partido se constrói com aqueles que querem construir o partido. Isso faz uma diferença enorme. Eu acho o Fefo um guerreiro tucano. Eu preparei umas, 10 linhas aqui para a gente iniciar esse debate, porque eu gostei do debate, não vim aqui fazer palestra, vim aqui debater com vocês. Mas antes disso eu queria dizer que nós somos um partido de centro-esquerda, na sua fundação. E antes de ficar definindo o que é esquerda e direita, hoje é preciso entender o que era esquerda e direita já desde 88. Né? Porque nós passamos pela perestroika e pela glasnost na abertura soviética, a queda do Muro de Berlim, né? A unificação das Alemanhas, não foi um eventinho, né? Foram eventos, o fim da cortina de ferro, né, dos países do leste europeu, comunistas, foram eventos que marcaram a nossa história. Isso aconteceu no nosso período contemporâneo
de partido, eu estou dizendo, mesmo para os mais velhos. Então, o nosso partido é forjado digamos, nessa nova onda, que é a onda que iria brilhar, e de alguma forma brilhou, que era a onda social-democrata. Porque todos esses países vieram para a social-democracia. Todos eles. Nenhum desses países virou liberal, como se pretendia, talvez. Nem a Rússia, que hoje é uma mistura de, sei lá, uma democracia meio autoritária, né? O chefe da KGB mandando e desmandando em tudo. Um país altamente corrupto. Mas o fato é que todos os demais países da cortina de ferro, a Hungria, a República Tcheca, a Eslováquia, a Polônia, viraram sociais-democratas, todos eles. E por aqui também, né? Nós caminhamos com isso. E acho que o governo Fernando Henrique, quando apontava os 5 dedos, apontava justamente quais eram os princípios sociais-democratas. Era cuidar da saúde, da educação, da segurança alimentar, né? Da alimentação, da habitação e dos transportes, ou seja, incluindo aí lato sensu, infraestrutura, né? Infraestrutura, papéis do Estado. E mesmo assim, nem todos o Estado poderia fazer direto. O Estado poderia fazer isso através de agências reguladoras com empresas privadas contratadas para isso. Então nós sempre tivemos muito claro onde que o Estado tem que intervir nas chamadas garantias sociais, ou seja, ter mais equidade, mais igualdade, e agir dessa forma, de redistributiva, de redistribuir renda. O governo Fernando Henrique foi um governo que entra para a história como o governo que mais redistribuiu renda depois do real, por conta do fim da inflação, e depois o Bolsa Escola. O Bolsa Escola depois, quando já distribuiu outra coisa, que era a educação, universalizou o ensino fundamental em 98. Então, o nosso governo foi um governo absolutamente social-democrata. E o Fernando tem razão quando a gente lançou alguns movimentos de reflexão. Na verdade, começou com um movimento dos tucanos de bico vermelho, no qual eu fazia parte, que era justamente para discutir a aliança do PSDB com o PFL, para a vitória do presidente Fernando Henrique, né? Acho que eu talvez tenha exagerado no discurso, mas depois compreendi perfeitamente como é que era a relação nessa aliança e a necessidade da aliança para se ganhar o governo, porque também ninguém governa sozinho, né? O duro é saber qual é o arco, qual é o limite desse arco de aliança. Ele não pode ser limitado, né? Precisa ter um contraditório, precisa ter uma situação de oposição, senão não tem democracia. Então não adianta cooptar todo mundo. Mas nós tínhamos uma base parlamentar folgada de 308 a 310 deputados federais, o que nos dava 2/3 do Congresso, o que nos permitia, 3/5, perdão, o que nos permitia aprovar as emendas da ordem econômica, emendas constitucionais que mudaram a história do Brasil, que foi a quebra do monopólio do petróleo, do gás canalizado, da navegação de cabotagem, da empresa brasileira e das telecomunicações. E depois a reforma da Previdência, a reforma administrativa e a emenda da reeleição. Esse foi um conjunto de mudanças do arcabouço constitucional jurídico do Brasil que mudaram definitivamente a história do Brasil. Todo o resto é conversa fiada. Todo o resto é menor que isso. E o que mudou economicamente, esse salto imenso que o Brasil dá do início dos anos 90, Collor, né? Sarney, Collor e Itamar, para Fernando Henrique e Lula, esse aqui é um salto, qualquer indicador, são como se fossem dois países, um antes do FH, um depois do FH. É impressionante, qualquer área, educação, saúde, né? A consolidação do SUS foi no governo Fernando Henrique, não foi antes. A consolidação de políticas sociais, de garantias sociais, se deu na LOAS, a Lei Orgânica da Assistência Social 93, mas se consolida no Fernando Henrique. Ali, todas as grandes políticas públicas, inclusive a educação fundamental universal, se dá no governo Fernando Henrique. E no governo Lula, era para ter alguma continuidade disso, porque o governo é assim, você vai dando continuidade às coisas. Lá pelas tantas, o governo Lula, na área que eu considero mais importante que a educação, tinha um dever, universalizar o ensino médio. Não fez. Porque o iluminado do Haddad, é um sujeito iluminado, uma figura incrível, uma iluminação,
ele resolveu que ia fazer universidade para todos. Não é legal? Todo mundo pode ter diploma de ensino superior. Pô, mas não tem diploma de ensino médio. Como é que vai ter diploma de ensino superior? Então é uma inversão, porque tudo é uma mentira, né? O negócio do PT é isso, mentira, inventa. Então, não universalizaram o ensino médio, não conseguiram fazer o que queriam, que também não ia dar certo, obviamente, que era universalizar o acesso ao ensino superior, com financiamento, ProUni, FIES, que fomos nós que criamos o FIES, diga-se de passagem, não conseguiu universalizar, não tem vaga, e quando tem, é uma porcaria, porque as universidades federais novas são todas muito ruins. Né? Quando não falta equipamento, estrutura, falta professor. Então, essa é a situação. O Brasil, esses 12 anos, ele não conseguiu dar os passos que foram preparados no governo anterior para ser dado. Não conseguiu dar. Isso é muito ruim, porque nós vamos pagar um preço muito caro pela frente. Porque é como se nós tivéssemos aquele filme De Volta para o Futuro, de retomar tudo de novo, para poder voltar a crescer de forma sustentável. Né? E a gente não conseguiu cumprir a principal meta do milênio, que era a melhoria e o acesso universal ao ensino médio. A gente só conseguiu o ensino fundamental com o presidente Henrique. Mas trazendo para os dias de agora,